Álvaro, é bem isso, você está certíssimo nessa sua fala. Essa semana, quando eu vi todas essas reportagens, eu logo retomei a imagem criança e o papel fundamental do educador e dos pais nesse momento, porque você pode, num momento talvez emocional, se expressar talvez de uma forma errônea. Mas eu vejo que no momento em que a criança conseguir assimilar corretamente a sua escrita, ela carregará para os 90, 100 anos em que ela viver, certo? E aí a mídia estava assim mostrando uns erros assim feios, eu diria, sabe? E eu sempre, quando eu atendia os alunos, eu dizia, gente, como é triste quando um prof pega o caderno para corrigir, e eu acredito que a correção dos cadernos ainda aconteça hoje em sala de aula, e vê uma produção de texto com muitas palavras escritas erradas. O que as crianças têm que compreender é que a escrita é uma forma de comunicação. O desenho é uma representação de comunicação. Sim. E é por isso que é necessário a gente voltar a falar sobre a questão. Certo. Nós temos muitos professores que têm essa preocupação, bastante efetiva. Eu tive uma professora de português que dava um grito quando eu via um erro na sala. Mas! E repetia a palavra errada e falava, como é que é essa palavra? É assim mesmo? Vem aqui e escreve no quadro. E botava uma pressão. Mas eu acredito que todas as vezes que ela corrigiu, a pessoa nunca mais errou o jeito de falar. Talvez não seja o método ideal, né? Mas o professor tem um papel fundamental nesse processo, né, Suzana? A participação dele, claro. Em algumas vezes a postura dele é um tanto quanto drástica, mas eu acho que o desespero também é tão grande que tu fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Ou eu vou jogar o giz, ou eu vou dar um grito, não é? Eu me lembro que nós pegávamos os nossos textos antigamente e que as profs usavam canetas vermelhas para fazer a correção da palavra. Sim. Eu procuro buscar um outro viés. Quando nós estudamos psicanálise e a gente via significado e significante, isso foi tão bacana para mim que eu trouxe na hora da alfabetização. Então, vamos escrever carteira, mas ela tem significado para você, a palavra carteira? Se ela tiver significado, a criança vai querer escrever esta palavra. Então, a relação do significado e significante nessa hora da alfabetização, eu acho muito importante. Então, vamos trazer um texto que tenha significado para você escrevê-lo, que seja a sua vivência. Sim. Não é? Antigamente nós vivíamos assim, chegava a volta às aulas, férias, não era isso? Sim. Que nós tínhamos que escrever. E a gente vivenciava aquelas férias para colocar no papel. Então, eu acho que tem que vir muito na questão da emoção. Eu não sigo a linha de que você tem que decorar o texto da abelhinha primeiro, depois o texto da bola. E eu prefiro seguir o caminho de que vamos construir a palavra. Me diga lá que letras, que vogais eu preciso para pôr a palavra bola, escrevê-la. Que consoantes eu preciso para formar a palavra bola? Ali ele vai fazer a relação do significado e significante, e aonde ele encontrar a palavra bola, ele vai ler. Sim. Isso para mim é alfabetização. Pronto. Aí depois ele vai construir a palavra casa. Então eu prefiro seguir esse viés. Por quê? Porque daí você consegue, vamos falar na palavra sucesso, que eu vi lá essa semana na mídia, sucesso era, não é? Assessoria, gente. Nossa, e o que é isso? Assessoria excepcional. Eu já vi. E a palavra assessoria tem 4 S's, tá? Para situar, né? Mas assim, antigamente também se usava a questão do dicionário em sala de aula. Hoje em dia você vai direto para o Google. E eu acho uma coisa muito bacana de falar a questão do livro. Por que o livro é bacaninha para ser teu parceiro? Você vai buscar lá um texto no livro tal, vamos dizer, né? Até você chegar naquela página daquele texto, olha quantas palavras o teu olhinho chamou a atenção.
Eu li aquela palavra, né? E por que ela está inserida nesse texto? Eu vou querer descobri-la. E hoje em dia isso se perdeu. Porque eu vou direto assessoria lá no Google. É verdade. Literalmente eu vou só nela. Então eu estou muito pobre de dicionário, eu estou muito pobre de vocabulário. Sim, eu sempre gostava de ler muito na adolescência, até na infância. E muitas vezes eu tinha que consultar, porque, não, gente, eu estou falando aqui de uma realidade lá dos anos 90, onde não existia internet, tá? Tinha que consultar o dicionário, cada pouco, tipo, até no Pequeno Príncipe tem termos aí que é necessário fazer pesquisa. E a leitura é uma coisa essencial nesse processo também. Com certeza, vamos falar assim, ó, os pais à noite, vamos de novo retomar aquela situação. Qual é o papel dos pais nesse processo, nessa formação educacional da criança? Não é só da escola, gente. A escola fica só 4 horas. Sim. E trabalha milhões de outros conteúdos além desse. Então, gente, vamos pensar que nós, na condição de pais, no fim do dia, não tem poder aquisitivo para comprar um livrinho? Biblioteca. Sim. Quem entra na biblioteca hoje? Tem Toledo Lê também, Tem, né? Toledo Lê, tem milhões de alternativas que você pode buscar para ler. Então, a leitura, por exemplo, o pai, se no fim do dia, vamos trabalhar a questão da leitura. Sim. Esse momento prazeroso de você sentar com o seu filho, e no primeiro momento você vai induzindo a escolha da leitura. Porque senão ele vai ser um adulto sem saber que leitura ele gostaria. Porque ele não leu nenhuma. Sim. Como é que ele vai saber se ele gosta de ler 4 rodas, que não existe mais, ou que ele vai ler revistas sobre esporte, Playboy, ou ouvir essa revista educativa aqui da FAG? Ele não vai saber qual é a linha dele, porque não formou. Os pais não tiveram, e é coisa de pai, é coisa de família, de começar o processo de leitura com eles, para depois ele dizer, eu não quero mais ler Pequeno Príncipe. Sim. Eu não quero mais ler Harry Potter. Eu quero fazer outras leituras. Mas é preciso auxiliar essa descoberta. Existe o básico do básico. Isso mesmo, o básico do básico. Para quem puder... O que você recomenda? Coleção Vagalume, para Linda, começar a gostar. é verdade. Né? Tem várias histórias legais. Machado de Assis, gente, que todo mundo tem que conhecer. Acho que é uma obrigação do brasileiro. É verdade, as leituras nossas. Pois é, não, e tem tantos outros, Cristóvão Teza, E os Érico Veríssimos da vida, antiguíssimos. Fernando Veríssimo, eu sou apaixonado pelos contos e anedotas do Fernando Veríssimo. Né? Lindas. Mas tem muito autor brasileiro de qualidade que todos nós deveríamos ter obrigação. Eu volto a falar, né? Antes de nós fazermos leituras que não pertencem à nossa literatura brasileira, vamos primeiro olhar para a nossa. Nós temos muitas joias raras aqui. E uma coisa que as pessoas comentam, e eu acho que é uma verdade, é a questão do hábito da família, por exemplo, que você acaba herdando. Os pais que têm o hábito de leitura, os filhos acabam fazendo por observação, né? Acabam tendo também esse hábito. Eu sempre lembro no domingo, a minha mãe lendo um livro, meu pai lendo um jornal e eu lendo um gibi no chão. E os meus pais sempre às vezes minha mãe negava dinheiro para um doce, mas se eu pedia para comprar um gibi da Turma da Mônica, ela me dava dinheiro na hora. Porque eu não sei se ela sabia disso, mas aquilo foi o que criou o meu vínculo com a leitura. Foi o começo do meu interesse por querer ler e querer ler mais, e chegar um momento de achar que os quadrinhos era pouca leitura, que a gente precisava ir além. Então eu acho que é uma coisa assim, mas tem muito pai que não tem esse hábito, mas que também pode incentivar os filhos, né? Eu acho que pode, claro que o exemplo arrasta. Sim. Esse é o mais, vamos dizer, o mais forte na situação, né? Lê junto também, Lê né? junto, Você lia para os seus filhos? Sempre li, compramos sempre livros. Eu sou daquela também que assim, não tem dinheiro para comprar outra coisa, mas tem um livro, vamos comprá-lo. E
mesmo para ter O livro é barato, né? Hoje em dia... Não, mas lembra que antigamente o livro era caro? Era caro. Eram livros caríssimos para nós adquirirmos. Olha, livro que é, sei lá, R$70 às vezes. Mas antigamente era bem mais alto o valor. Não, mas R$70 é um valor alto hoje para livro. R$40 você compra leitura boa, R$30. Muito. Tem a livraria Arco-Íris da minha amiga Nica, lá da Catedral. Lá tem ótimas opções, inclusive um abraço, Nica, sempre ouvindo a gente. Também gosto de ir lá. E ela é uma apaixonada por leitura e ela fala assim, olha, que tem opções aqui a partir de R$10. Né, a questão é realmente criar o hábito. Isso. E você, poxa, R$10 você não compra nada hoje em dia, né? Você compra 2 cervejas, sei lá. Mas olha o quanto o livro pode fazer a diferença na vida. Para você fez o vínculo com a tua profissão. Olha quão longe foi esse hábito dos seus pais na infância. Sim. Então, a leitura, ela vai abrir o seu mundo. Um dia eu estava comentando com o meu irmão, estava comentando de uma viagem que ele havia feito, muito bacana, fora do país, né? E eu falando com ele de igual para igual. Ele disse, você já foi lá? Eu disse, sim, nos livros. Sim. Sabe? Então você vive, você está junto. Eu lembro disso. Eu fiz um mochilão em 2006 para a Europa. E é impressionante. Não sei se hoje, imagina todo mundo com smartphone, que na época não existia, mas todo mundo com livro ou jornal na mão, no metrô, às vezes viagem longa de metrô, de trem, todo mundo lendo, todo mundo. Daí você olha que uma moça lá que estava com roupa de avental de diarista, de faxineira, de empresa. Qualquer coisa, né? Que seja, qualquer trabalho. Dos trabalhos mais simples, as pessoas puxavam um jornalzinho, tinha aquele jornal Metro, dentro do metrô, puxavam e liam e tal, com atenção, e eu ficava observando aquilo, falando, nossa, no Brasil a gente não vê isso, né? As pessoas não têm esse hábito. E o que é uma pena, né? Porque a gente sabe que o primeiro mundo tem a ver também com isso, com a educação, mas tem político brasileiro que precisa entender isso também, viu? Que para virar primeiro mundo a gente tem que investir em educação, e educação de qualidade. Mas foi bacana ontem, você viu uma reportagem falando que infelizmente o valor investido na aposentadoria foi 10 vezes mais do que foi investido na educação. Então isso explica o nosso fracasso. Sim. O investimento na educação está muito longe, baixo, então nós estamos muito aquém de poder, mas eu acho que cada pai na sua casa pode estar fazendo a diferença. Tu mesmo disseste o valor que tem na livraria para estar adquirindo, e o quanto um livrinho, e além do que, a questão da escola, agora só para retomar, a questão da escola, sim, tem a biblioteca, certo? Mas também poderia fazer uma dinâmica de fazer troca de livros com os colegas em sala de aula. Meu pai comprou esse livrinho no sábado. E o meu comprou esse. A escola propicia uma troca em sala de aula, entre os amigos, sabe? O que você vai estar criando? O hábito de cuidar do material do outro, a responsabilidade da devolução naquele dia, sem existir uma multa de biblioteca caso não devolveu, né? Porque daí vai ser você com o teu amigo. Sim. Né? Não haverá, vamos dizer, moeda corrente. Tem ainda o negócio da multa na biblioteca? Acredito que tenha. Existe sim. Eu sempre achei errado isso aí. Porque na verdade a responsabilidade, a multa já é tua, se tu falhou no teu trabalho. Olha, sinceramente eu fico pensando assim, como governo, se eu for, eu acho que eu ia quebrar a máquina pública, mas se alguém ficasse com ele, se apropriasse de um livro da biblioteca, eu ia ficar feliz, assim, esse livro deve estar circulando em algum lugar. Exatamente, tá com alguém. Assim, você não vai devolver o livro, ok, liga para a pessoa e fala assim, mas não fica com ele guardado na gaveta, passa para diante. Não quer trazer para a biblioteca? Não traga, mas empreste para alguém que vai ler. Faça essa pessoa emprestar para outro depois. Fazer com que a informação circule. E essa rotatividade do livro é muito bacana, né? Sim, quanto mais as páginas dele estiverem folheadas, significa que mais gente mexeu? Sim. Significa que mais gente leu? Tem história, né? Exatamente. Acaba criando, livro, exatamente. quando é muito novinho assim, é porque fez pouca diferença na vida das exatamente. pessoas. Olha, tudo está interligado isso que a gente está falando, viu? Porque quanto mais leitura nós tivermos, melhor será o nosso português. Tem o Globo, o jornal O Globo, né? Inclusive publicou aqui quais são os 20 erros mais comuns da língua portuguesa.
Na verdade tem muito sobre isso na internet, né? E sempre surgem dúvidas. Às vezes eu e o Rodrigo pergunta: Álvaro, se escreve tal coisa assim ou assado? Daí eu falo: pois é, eu também não lembro, porque às vezes a gente esquece como que escreve. E aí vai pesquisar, porque o pai dos burros, como chamavam o dicionário antigamente, é a internet, né? Tá tudo lá, o Aurélio tá na internet. Então a gente pode realmente pesquisar e melhorar a nossa escrita e a nossa fala através da pesquisa, né? E aí quais são esses 20 erros? Um deles é o nada a ver, que diz que na escrita as pessoas usam muito o haver de ter, né? E para dizer nada a ver, que é essa expressão que fala que não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. E na verdade o nada a ver se escreve nada a ver, ver separado. Então nada Isso, a ver. é, São três palavras. com H separado é o verbo, né? Isso, exatamente. É verbo. É verbo. O segundo, mais comum, há alguns anos atrás, isso foi uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu fui aprender quando eu virei repórter de TV. Eu tinha o hábito de falar. E isso foi há anos atrás. E todo mundo fala isso e está errado. Porque quando você fala há anos, você já está dizendo que é atrás. Então, é a redundância, né? É redundância. Aí a minha editora me ligou e falou assim: Álvaro, decida-se. Ou você fala há anos, ou você fala anos atrás. Há anos atrás, não pode. Dura, né? Mas não pode. Você acredita que eu, com 20 e poucos anos que foi cair minha ficha com relação a isso? E com muita leitura, sabe? Eu sempre li muito. Então é isso, tá, gente? Essa segunda aqui, que é muito comum, há anos ou anos atrás. Nunca você... Há anos atrás. Há anos atrás, tá? Porque você está sendo redundante. Você está dizendo duas vezes a mesma coisa. Tem intensidade, né? Isso. Seguindo. O a de haver, né? E a, que também diz que é um erro muito comum, que as pessoas não sabem. O verbo haver é usado na terceira pessoa do singular, né? No sentido de existir, né? Isso. Além disso, pode ser usado para indicar um tempo, né? Por exemplo, não visito meus tios há algumas semanas, né? E não há semanas atrás. Também Isso, pode, também tá? é redundância. Já o a, ele é usado em todos os outros casos que não significam existir ou tempo decorrido. Exemplo, ele vai chegar daqui a pouco, né? Então, tá aí outra diferença que precisa ser na parte escrita, principalmente, porque às vezes a gente não percebe na fala e na hora de escrever que dá aquele branco ou que surge a dúvida, né? Por que há uma preocupação, os acadêmicos, o ponto ápice do conflito é na hora do TCC? Isso. Porque daí é você contigo. Vamos intensificar, né? É você com você para colocar lá no papel. Então aí você começa a ver o que você escreve e como você fala. Olha, outra dúvida desses erros mais comuns aí é onde e aonde, né? Que surge muito também. Então, o onde, como advérbio ou pronome, né, indica localização. A diferença entre onde e aonde é que a primeira é sempre sobre algo estático. Né? Onde. Isso. E o aonde indica movimento. Então, aonde você vai? Aí você usa onde, tá? E tem pessoas que não usam aonde com medo de errar. E usa, por exemplo, onde você vai. Mas pode usar aonde, tá, gente? Então esse também é um dos erros mais comuns. Outro apontado aqui é o não uso do vocativo, né? O vocativo é usado aí para organizar a frase. Então o termo não tem relação sintática aí com as outras construções de oração, né? Serve para separar algo, alguém, que é chamado, separado por vírgula, né? O vocativo é frequentemente usado em diálogos, como perdão pelo atraso, Juliana, ao contrário de perdão pelo atraso, Juliana. Isso. Né? Ou que sem a vírgula perde o sentido. Não há pausa, né? E o problema da vírgula é muito sério. Eu, como professor universitário, eu tive arrepios corrigindo redações e provas com a questão da vírgula. Eu tive que dar uma aula sobre vírgula um dia. Conseguiste só com uma aula? Assim, Um aulão para falar sobre, gente, é importante. No jornalismo, né? Tudo bem, turma de primeiro ano, ok, tá saindo do ensino médio muitas vezes, mas já tem que vir com
a vírgula, a gente começa a aprender a vírgula lá na alfabetização, né? É ali que a gente vê o quanto a educação está falha. Sim. Porque a nossa língua mãe nem é tão trabalhada, né? Tudo se dá uma pincelada. Eu ouço uma chamada de um jornal e ele diz: eu te espero, você já. Olha isso, eu te espero, você já. Olha a intensidade, olha a repetição. Sim. E é um jornal de chamada do meio-dia. Onde que está a redatora dele? Não sei, né? A diretora, né? Muito. E é visível, mas veja, eu não sou professora de português, eu sou professora de alfabetização. E o que me chama muita atenção é, principalmente além dessa pronúncia, essa colocação e de uma formação de uma frase com excelência, é a construção da palavra em si de uma forma tão estroncha, tão feia, vamos dizer assim. Sabe quando não combina? Não combina. Fica muito difícil de olhar no caderninho. É difícil. É muito difícil. Então vai a dica, né? Olha, para os pais em casa. Com certeza. Vamos continuar falando a respeito desses erros aí, porque as pessoas falam, mas aonde que... Aonde que as crianças... Onde que eu tô errando? Onde que eu tô errando, né? Uhum. Outra erro indicado pelo Globo, segundo especialistas, né? Porque quem que é consultor do Globo é o professor Pasquale, né? Que é uma referência em gramática. É um luxo, né? É o cara, pois é. Então, não usar... Com certeza. Não usar verbos no infinitivo. O que é isso? Os verbos no infinitivo terminam com a letra R, né? No entanto, como resultado da pronúncia usada para alguns desses verbos, muitos usuários retiram o R da escrita. Por exemplo, comer, dormir, cantar, sempre tem erro, sempre tem o R, né? Quando no infinitivo, exemplo, eu vou dormir, ela ama cantar, né? Então tem que usar o R, né? E todo mundo fala, eu vou dormir, né? Então, será que isso tem a ver também com esse mundo virtual, dessa tecnologia das abreviaturas? Você que é um prof, né? aí que você é na área do jornalismo, porque... Quem que escreve beleza ainda, para responder uma... Eu ainda. Você escreve? Eu escrevo beleza. Raríssimo. Eu mesmo escrevo BLZ aqui para todo mundo. Então, se as pessoas forem colocar, literalmente, falar da maneira como estão escrevendo na internet... às vezes, de repente, se ele tiver que escrever beleza, de repente vem até com S, né? Sim. E não vem com Z no final, né? Essas dói os olhos. É isso que fica difícil. Você vê uma palavra totalmente construída erroneamente, e daí você vai entender o que com isso? Não há comunicação. Sim. Aí o mundo está falho na comunicação por conta disso. E tem uma questão aqui, tem pessoas que falam, dessas coisas que a gente está falando aqui, mas tem, eu já ouvi um monte de música, falando assim, os artistas têm licença poética. Nem todo artista tem o comprometimento, por exemplo, de uma Marisa Monte, né, de falar de forma culta na sua música, se expressar de forma norma padrão do português. Mas isso não justifica, não é porque o Carlinhos Brau tá cantando errado ou tá criando um neologismo lá, uma palavra nova, que a gente tem que sair falando a torto e direito. Eu não, acho que não. A essência é a mesma. Sim. Nós construímos a nossa língua portuguesa através do latim. Nós temos o nosso radical e os nossos prefixos lá, que você sabe disso. E ela não vai mudar. Ela será assim. Claro, houve uma alteração de regras no CRASE, por exemplo, né? Houve umas trocas de normas gramaticais. Mas as palavras, mas as palavras na essência, a escrita delas não vai se perder. Sim. Mas assim, então, na influência dessa comunicação, desse mundo tão acelerado,
e que você fala, vou mandar beleza aí, abreviado, porque eu não tô com tempo para escrever beleza, né? Agora eu posso dizer, ok, eu acabo então botando joia, porque daí, né? E tem a questão da evolução da língua, mas a língua portuguesa, sinceramente, gente, é um porre mesmo. A gramática... Mas é espanhol, então, vai estudar o idioma espanhol. É terrível. Dizem que o português é um dos idiomas mais difíceis para aprender no mundo. É verdade. Tem muita regra. E, por exemplo, os Estados Unidos, os americanos, o inglês americano, ele passou por muito mais reformas ortográficas do que o português. Ela está muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, tipo, quando você vai para uma escola de inglês, começa a aprender, você fala assim, mas nossa, é só isso? Então, você monta uma frase muito rápido. Justamente. Por quê? Por causa dessas reformas. Então, assim, a gente tem, você falou carteira, quantos significados tem a palavra carteira? Manga, mangueira. Gente, o que é isso? Tantos, né? Tipo, que tem... mas não é só isso, vai muito mais além. Eu estou tentando simplificar aqui, mas a nossa língua não é fácil mesmo. Tem muita regra, muita coisa. Mas existe o beabá, né? Por exemplo, entre esses erros aí, o agente e agente. Né? Qual que é a diferença? Vamos lá. O que é agente? É nós, somos coletivo. É nós. É nós, como dizem. Perdoe minha popularidade, é nós. É isso aí. E agente junto é o agente. É um fiscal, um agente. É o agente de trânsito, é o agente financeiro, agente sanitário, é esse o cara. Exatamente. Mas se a gente está indo para algum lugar, a gente vai. Então a gente, é separado. Outra questão bem séria, que a gente observa muito nos textos da meninada, é o mais e o mas. Também. Né? E tem o mais, o mas e o mas com acento circunflexo. Também. Tem Nossa Senhora. Você vê como é o nosso idioma. Mas e o cumprimento e o comprimento? Também. Que é uma coisa que você vê lá no texto, né? E aí tem gente que ainda nas produções de texto, mas, gente, mais é quantidade, né? E mas você vai fazer, porém, contudo e todavia. Não sou professora de português, hein? Veja lá. Mas o pra mim e o pra eu. Mas você já foi alfabetizadora, então... Isso eu procuro tomar muito ao pé da letra. Com certeza. O pra mim e o pra eu é uma coisa seríssima também, né? Que eu sempre falo que mim não faz nada, né? Que isso é língua que os índios usam, mas para tentar adaptar o tupi-guarani ao português. Então eles têm essa licença, digamos. Eles podem, nós não podemos, ou não devemos. O com certeza e o com certeza junto. Gente, com certeza junto não existe. Eu ia perguntar, de onde que usam? Com certeza junto. Você nunca viu num texto? Nunca, com certeza junto. Graças a Deus, eu não precisei ver isso. E as minhas companheiras de professoras de língua portuguesa, se elas viram, elas devem estar chorando até hoje. Pois é. O bênção e abençoe também é um dos erros bem comum. Bênção e abençoe bênção não é de benzimento? Olha só, as duas palavras são bastante utilizadas em felicitações no Facebook. Por certo. ser paroxítono, né? Ela termina em ão, bênção. Então, o bênção tem acento circunflexo. Certo. Seguindo a mesma regra de ímã. Sótão. Certo. Apesar disso, a Academia Brasileira de Letras já reconhece o bênção sem o acento. Né? E como leremos aí? Grafia alternativa. Tá. Olha. Agora, abençoe deve ser sempre escrita sem o tio. Tá? Sim, claro. Sem o tio. Ou qualquer outro acento. Não tem acento no abençoe, então. Mas vale lembrar que tem cedilha, tá? Claro. Não é com 2 S, gente. Pra quem já escreveu abençoe com 2 S, não é com 2 S. Vale a pena sempre consultar. Na dúvida, procura um dicionário. Exatamente. Né? Na dúvida, não confie no corretor do Word, tá, gente? Não. Do Office. Porque ele não serve. Ele não serve. Vive me enganando. Exatamente. De vez em quando eu faço um texto na assessoria de imprensa aqui da FAC e passou um erro ali, daí eu falo, meu Deus, mas eu fui olhar, falei assim, passa batido mesmo. Eu ontem, por exemplo, produzi 4 textos
enorme. Você fica lá 3, 4 horas em cima, escrevendo, revisa, às vezes passa alguma coisa. E passa e o Word às vezes corrige uma coisa errada. Sério, ele indica para você, aqui pode conter erro, mas não tem erro. E daí onde tem erro ele não indica. E daí você olha e acha, tá tudo bem. E aquilo vira hábito. Então você tem que tirar aquele corretor automático do Word e você se preocupar em corrigir o texto ou partilhar de com mais alguém, efetiva. de repente, não sei se dá, né? Claro. Mas se você tem mais alguém com quem você possa partilhar, porque às eu vezes... tô falando assim, assessoria de imprensa é uma coisa bem séria, ainda mais se tratando de uma Muito universidade. séria, Agora, mesmo um texto, um edital que você vai produzir, um artigo digamos que você vai... um conto que você vai escrever, qualquer coisa nesse sentido. Vale a pena pedir ajuda se você tiver um pouco inseguro com uma palavra, uma concordância verbal, vale a pena. Outro problema seríssimo que dói no ouvidinho, menos, que as pessoas usam, né? Então, o que é esse menos, né? Menos, já saiu? Menos não existe. Pois é. Eu não sei. Menos não existe. O meia e o meio, né? Meia versus meio. Meia é uma palavra que só pode ser usada como fração, tá? Ou metade, tirando a meia que a gente põe no pé. Eu ia falar também, tem o substantivo meia, né? Ou metade, é um substantivo feminino, né? A meia. A sessão dura meia hora. Ok. Tá. Ou como substantivo comum, que se refere à peça de vestir, né? Aí como substantivo a fração. Eu vou fazer uma parte. Durante um tempo, eu trabalhei com alfabetização com estrangeiros. Eu trabalhei com crianças que vinham do Japão, de Portugal, e trabalhei com um adulto que veio para trabalhar na Sadia, árabe, né? E eu tentava dizer para ele meia melancia, né? E aí no meio ele estava pegando a meia do pé dele, sabe? Adulto, senhor, né? Eu disse sim, a sua ideia também está correta sobre esse substantivo a meia, né? Mas eu estou querendo usar meia melancia no caso de fração. Então olha como você faz, como é uma gama, é muito vasto o significado da língua portuguesa. Justamente. Então tem que estar muito atento. E se os pais querem que os filhos realmente escrevam, falem e se expressem de uma forma correta e com clareza, é preciso que eles participem desse processo junto com a escola. A escola sozinha está bem difícil. Tem um ouvinte que mandou 3 perguntas. O concordo é concordo, tá? Concordo de concordar. Afirmação, né? Eu Estou concordo, concordando com você. Primeira pessoa. O mim, gente, para mim e o para eu é o seguinte, sempre quando você vai usar o mim, você tem que verificar na frase se vai ter um verbo logo depois. Se tiver um verbo, você não vai usar o mim, tá? Só que daí vem assim, o aluno te olha e pergunta assim, professora, mas o que é verbo mesmo? Aí você começa assim, eles não sabem quem é um advérbio, quem é uma preposição, qual é a função da preposição, onde o verbo aparece, qual é o verbo... muito mais embaixo, você não tem ideia do que é essa escrita. Então, as minhas companheiras de língua portuguesa, eu imagino que elas devem estar pensando, por onde vamos? O que fazer? Mas para simplificar aqui, porque o ouvinte pediu aqui e essa é uma dúvida constante, surge sempre. Pensa o seguinte, essa xícara é para mim, presente para mim. Agora, se eu for dizer o que eu vou fazer com ela, eu não posso dizer, essa xícara é para mim usar, porque o usar é um verbo, então eu vou usar o eu no lugar, tá? É para eu usar. É mais ou menos isso. Tá? Então, é para eu usar, porque tá vindo um verbo depois. Não é difícil a regra. Essa regra resolve, assim, quase 100% desse problema. Então, é para eu beber água, né? O ouvinte até colocou o exemplo aqui. É para eu beber água. Porque você vê, o beber é um verbo. Isso. Né? Eu não vou colocar o nome do ouvinte aqui, claro, mas são dúvidas comuns, né? Que qualquer pessoa pode ter. Então, beber é verbo, então é para eu que tem que usar. Soa estranho, às vezes soa, né? Porque é um problema sério isso aí. Muita gente usa, muita gente erra. Mas é só começar a se policiar, né? Eu volto só a retomar uma questão assim, o quanto se perdeu na questão da educação. Não sei se você tinha sabatinas de tabuada
E se nós tínhamos a sabatina de conjugar todos os verbos no infinitivo, no particípio, no gerúndio, vamos, tá? Então Não a tinha, gente eu sou dessa época, eu estudava no Colégio La Salle, na minha infância. Aí depois, se você tem toda essa base, eu volto a dizer na base. Sim. Eu volto a falar da base, não é? Aí se você tem tudo isso, depois você constrói a sua frase e coloca cada um no seu lugar. Sim. Agora, se você não tem mais... Um pouco se perdeu da educação também nessa teoria construtivista. Sim. Então, vamos tentar construir e não buscou-se essa base, porque subentendeu-se que essa base tinha sido feita. Mas não foi. Então, aí você está ali com os seus alunos, dizendo para mim da dificuldade. Então, eu vejo como alfabetizadora o quanto é importante primeiro trabalhar bem essa base. Mas está um pouco complicado em função do tempo, em função da modernidade, em função de a gente estar muito há 100 anos-luz atrás com a tecnologia e a escola, não é? Então, isso tudo está muito complicado. Sim. Eu vejo que a educação realmente precisa pegar todo esse dinheiro que está sendo investido na aposentadoria e começar a jogar na educação para ontem. E dobrar o orçamento, ou triplicar, ou quadriplicar o orçamento. Colocar as nossas crianças em ensino integral. Senão a gente... dobrar o salário dos professores. Tem uma verdade. série de ações que devem falar assim, não, a educação precisa disso, né? A gente sabe que não é tão simples falar assim, dobrar o salário dos professores, mas professor precisa ganhar mais, precisa de mais qualificação, escola precisa de mais estrutura, alunos precisam ficar mais tempo na escola, ter projetos relacionados à cultura, relacionados à arte, e se for preciso, ter incentivo para ficar na escola, né? Nem que seja ofertada uma bolsa para o aluno ficar, tipo, uma bolsa simbólica para o aluno ficar à tarde desenvolvendo atividades culturais e artísticas na escola, ou participando de um projeto até de um evento cultural que você queira promover com a escola. Assim, a gente está numa discussão muito rasa sobre a educação, está muito problemático o MEC nesse momento. Eu gostaria que o nosso presidente pusesse a mão na consciência e falasse assim, não, eu acho que a gente vai ter que realmente investir pesado aí, porque, gente, senão... Não sei, nós estamos vivendo realmente um caos, né? Por que muitos jovens acadêmicos, né, estão buscando outros países com bolsa de estudo? Está havendo uma motivação muito grande. Sim. E cadê a nossa? Aqui, ó, o ouvinte André mandou aqui, para simplificar mais ainda, o MIN é só no final de frase. Parabéns. Pronto, acabou. Você foi ótimo. Fechou. Fechou com chave de ouro a informação. O Vitilá, ele mandou aqui que se não tem condições de comprar um livro na livraria, tem a opção de sebo aqui em Toledo. Nós temos muitos sebos, tá? Ótimos, tem livros bons e baratos. Ela disse que comprou 4 livros por R$50 de literatura brasileira. Excelente. Baratíssimo. Sabe o quê? 4 por 50 sai R$12 cada livro? R$12,50. Um abraço, querida Lália. Ela falou que boa gostou muito do nosso bate-papo hoje. Tá? Ótimo. Deixa eu terminar esse aqui para a gente encerrar, que está quase acabando o programa já. Dos erros de português. O de repente junto. Existe, Ceusa? Responde você. Para mim não existe. Não existe. Eu acho que vão perguntar. Na língua portuguesa não existe. Alguém que colou aí, não sei porquê. Isso, o pessoal criou um de repente junto. Então é de repente. Viu? Esse de repente junto é para assustar nós. Pode ser, para dar um susto mesmo, tipo, né? Tá muito errado. Outro erro muito comum é o afim e afim. Né? Áreas afins. Isso. Isso aí é uma coisa que as pessoas precisam também aprender a usar. Mas você vê que escreve afim tudo junto? Sim. Tipo, eu não tô afim de vir no programa? Pois tudo junto? Sim. Nossa Senhora. Então, que quando você que no está sentido lendo, de para ou para que, o termo deve ser escrito separadamente. Então, vou estudar a fim de conseguir um emprego melhor, ou a fim de conseguir uma vaga na faculdade. Isso. Vou estudar. Para indicar desejo ou vontade de algo, a grafia correta também é separada, tá? Então, você está a fim de comer uma pizza, é separado. Isso. Já quando permite plural ou tem sentido de algo relacionado ou alguém próximo, a palavra usada é afim. Por exemplo, Paula e afins
né, vão ao aniversário. Afins quer dizer no sentido de amigos, né? Eles vão juntos, no coletivo, no plural. plural. Exato. Que então, bom. nesse sentido, é possível. Boa dica. Tá? Mas muito difícil de usar isso, né? Outra coisa. No dia a dia. Quase ninguém difícil. usa, hein? Pois é. O pra mim e o pra eu. Né? De novo, Porque tá lá. Cadê a dica do amigo lá? É. Mim no final da frase. Justamente. Ninguém mais vai esquecer. Apareceu aqui entre os piores. Eu dei como exemplo e claro que ele ia aparecer aqui. Com certeza. O mal e o mal. Esse é o outro problema. Gente, grosso modo, mal com L é o contrário de bem. É isso. Basicamente, né? E bom é o contrário de mal. O termo mal com L, que a gente não fala mal, ninguém fala mal, mas o mal com L, porque a gente está falando de escrita aqui, né? Se usa, sim. Pode ser usado como advérbio. Isso. Ou seja, o plano está mal feito, com L. Né? Substantivo. O mal sempre é vencido, também com L. Ou conjunção temporal. Você mal chegou e já pretende sair, também é com L. Entretanto, o mal é sempre um adjetivo. Isso. O mal com U. Então, olha que interessante. Marca a sua cabeça. O mal com U é adjetivo. Pronto. Há muitos homens maus pelo mundo. Porque a maldade, vem de maldade, que é um adjetivo, ser mal. Né? Pronto. Não é tão simples. Não é tão simples, mas é simples. É simples, né? Desde que... A pessoa tem que fixar isso na cabeça desde que você e saiba praticar. essas normas gramaticais. Em cima e em cima. Tá. Né? Então, para indicar que algo está acima de você, o termo usado é a locução adverbial. Estou em cima do muro. Em cima, separado. Que significa por cima. Né? Então, o copo está em cima da mesa. Já em cima, junto, é conjunção do verbo. Né? Encimar. Terceira pessoa do singular. No sentido de estar localizado acima. A bandeira está a bandeira encimava o monte. Né? Estava acima. Então, nesse sentido aí. Também é um erro bastante comum. O perca e o perda. Também é um dos erros. As crianças de escrita. pequena falam, né? Eu perca a minha mochila. Perda é substantivo equivalente a verbo perder, gente. Então, a saída dele foi uma grande perda para o time. Né? Já perca é variação do verbo perder. Caso o time perca, uma reforma será feita. Né? Então, também tem que se policiar nesse sentido. O tem com acento e sem acento. Tem é forma do verbo ter. Né? No sentido da terceira pessoa do singular, por exemplo. De posse, ela de tem ter. planos para o futuro. De posse. Enquanto isso, a variação com acento circunflexo, tem, sinaliza a terceira pessoa do plural. Ela tem planos para o futuro. Aí se usa o acento circunflexo. É meio complicadinho? Mas a gente pode... olhar com bons olhos. Isso. Ou quanto olhos mais de leitura nós tivermos, melhor a gente consegue com fixar certeza. essas variações aí. O houveram e o houve. Na língua portuguesa, o plural houveram não existe. Não existe. Isso porque o verbo houve, no sentido de existir ou de tempo decorrido, é impessoal. Ou seja, não tem sujeito, nem concorda com o plural de outras palavras. Então, não houve. E pronto. Acabou. O houveram está errado. Pronto, deleta o houveram do seu dicionário. Mas tem muitas outras pessoas. A gente pode ficar aqui uma manhã inteira fazendo um bate-papo sobre isso e ainda vai faltar tempo. E se nós trouxermos uma professora de língua portuguesa, então, ela vai trazer para nós outros vícios de linguagem que aí estão chegando e que está todo mundo olhando e falando, vamos continuar. Sim. Olha, acabou de sair uma notícia aqui que eu recebi, que o Bolsonaro indica que o ministro da Educação vai sair na segunda-feira. Vai ser exonerado. Um alívio vindo de uma professora aqui. Mas realmente, a gente tá muito problemático o MEC, né? Se era carro-chefe, uma da campanha dele, a educação, que agora não houve muita coisa. Não houve. Não aconteceu absolutamente nada. Aconteceu sim. Bastante desastre. Eu acho que... Eu sei que não vai chegar no Bolsonaro, mas quem sabe, né, energeticamente falando,
Estão falando aí de colocar aquele... Como é que é o nome daquele pensador, filósofo lá que fala com um sotaque fortíssimo? Ah, o Sérgio Cortella. Sérgio Cortella. Esse é um cara, viu? Eu gosto Professor, dele, é doutor. excelente. Olha, professor universitário tem uma visão... Nossa, incrível você já sobre- pensou se ele sobre chegar lá? educação. Bolsonaro, coloque o Cortella. Ouve o nosso pedido aí. Coloca um cara... Quer que nós massa, botemos um uma cara lista? que tem uma visão, que conhece sobre De educação no mundo, né? E sabe das mazelas da educação, já foi professor de escola, trabalha em universidade, tem todo um aprofundamento sobre essa questão. Coloca alguém desse nível, desse gabarito à frente, né? Pessoas qualificadas tem. Isso. Aí, se quiser criar, tem negócios evangélicos pressionando, coloca lá um ensino religioso, alguma coisa, mas na base, Vamos falar de base. né? Vamos fazer um negócio direito, né? Vamos começar com o pé direito. Aí vai dar um acerto aí, né? Eu tô na expectativa Eu estou na torcida. pra falar assim, opa, olha um acerto do governo, mas até agora não consegui ver nada. Então, quem sabe aí na educação com essa mudança, né? Vamos esperar. Tomara que não coloque um pastor radical para querer vir com mais baboseira, porque já tá enchendo isso. Né? A educação sempre, a gente fica na expectativa, como é que vai ser, então a gente precisa realmente que isso seja mexido e melhorado, tá? Seus, obrigado pela sua presença aqui. Semana que vem a gente tem mais bate-papo na sexta, né? Na outra semana não tem, porque é sexta-feira santa. Na sexta-feira que Dia vem... de não comer carne. Na sexta-feira que vem nós teremos um companheiro que vai estar falando muito bacana sobre educação financeira com as crianças também. E vale a pena todo mundo ouvir. Muito bem. Obrigado. Bom final de semana a todos. Para você também. Até semana que vem. Até. 10h48, o núcleo que investiga a denúncia de agressão